Fala pessoas! Vamos lá para mais uma aula de Química no nosso canal Prof. Pink Vídeos de Química. Galera, se inscreve, dá um like aí se você curtiu do vídeo, compartilha ele com seus colegas para poder ajudar todos. Esse vídeo foi feito aí com muito carinho para vocês. Ó, vamos começar a brincadeira. Coeficiente de solubilidade, esse é o tema da nossa aula. Bom, antes de falar desse coeficiente, vamos conversar um pouquinho sobre solução. Fazer uma breve releitura, uma breve revisãozinha. Quando eu falo solução, eu quero que você entenda que eu estou me referindo a uma mistura homogênea formada por soluto e solvente. Quando eu falo soluto, minha gente, entenda a substância que vai ser dissolvida e solvente, a substância que dissolve, tá? Necessariamente. Bom, vamos pensar numa solução agora, solução essa formada por sólido e líquido. Quando isso acontece, o sólido sempre vai ser chamado de soluto. A FUVEST às vezes coloca como sinônimo de soluto o termo disperso, tá? Disperso. E o líquido necessariamente solvente, que também pode ser chamado aí de dispersante. São sinônimos, tá? Então eu tenho o disperso e o dispersante. Independente da quantidade, o sólido é o soluto e o líquido solvente para esse tipo de mistura. Mistura essa formada por sólido e líquido. Agora, nesse caso, para essa mistura, o volume final é igual ao volume do solvente. Ô Pink, peraí, para tudo. Poxa, se eu tiver 100 ml de água e colocar um pouquinho de açúcar, o volume não muda, Pink? Gente, o volume até muda, mas muda muito pouco. Então a gente generaliza e diz o seguinte, ó, se eu tenho sólido e líquido, o volume final é praticamente igual ao volume do líquido. E aí generalizamos e falamos sempre que o volume da solução é igual ao volume do solvente ou do líquido, beleza? Bom, agora uma outra solução, agora ela sendo formada por substâncias no mesmo estado físico. Bom, o soluto nessa situação vai ser necessariamente aquele que estiver presente em menor quantidade. E o nosso solvente, claro, presente em maior quantidade. O Pink, como assim? Vamos imaginar que eu tenho uma bebida alcoólica que tenha 35% de álcool. Então, nesse caso, o soluto é o álcool, é o etanol, e o solvente é a água, se eu tiver 35% de etanol. Tranquilo? Então, o nosso etanol é o soluto e a água o solvente. Água, solvente. Ok? Uma boa? Bom, continuando a brincadeira, como que eu defino a massa de uma solução? Gente, eu sei que isso aqui é bem simples, mas não custa reforçar, tá? Bom, massa de uma solução ou massa de uma mistura homogênea vai ser a soma das massas de todos os componentes que nós misturamos. Então, a massa da nossa solução é massa de soluto mais massa de solvente. Para não ficar repetindo soluto, solvente, solução toda hora, a gente pode utilizar índices. Então, ó, eu tenho aqui essa mesma fórmula escrita aqui embaixo, usando o índice. Se você perceber, ó, a solução aqui, ó, não tem índice. Então, quando eu quiser me referir à solução, eu deixo o símbolo sem índice. Agora, se eu quiser me referir ao soluto, eu uso o índice 1. Se eu quiser me referir ao solvente, eu uso o índice 2. Ok? Bom, só para dar um exemplo prático aí, ó. Eu quero saber a massa da solução, a massa da mistura, quando eu colocar 40 gramas de NaCl. Meus queridos, esse valor de 40 gramas é o nosso soluto. Eu tenho ele dissolvido em 100 ml de água. Ih, Pink, aí moiou, hein?
Pô, mas é 100 ml, como que eu vou somar massa e volume? Aí não dá. Então, tem um pequeno detalhezinho aqui que vale bastante a pena a gente prestar atenção. Estamos falando da água. Como nós estamos falando da água, tenho que me lembrar que a densidade dela é o quê? 1 grama por ml. O que isso significa, Pinquê? Tá bom, vamos lá. Então, isso significa que 1 ml equivale a 1 grama. Então, eu posso, na boa, sem preocupação, falar que 100 ml é igual a 100 gramas. Então, aqui eu posso dizer que eu tenho também a massa do solvente. Então, massa da solução é o quê? Massa de soluto mais massa de solvente, meus lindos. Então, massa vai ser o soluto, 40 gramas, mais o solvente, 100 gramas. Tudo isso vai me dar uma massa de 140 gramas. E feito o jogo. Beleza? Continuando. Agora entrando de fato na solubilidade ou coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade aparece como CS e a solubilidade também você pode encontrar ela apenas com o símbolo S. Ó, não é 5 não, hein? É S, tá? Mas o que é isso, Pink? A nossa solubilidade vai ser o indicativo da quantidade máxima, aqui é importante, tá? Quantidade máxima do nosso soluto, que está dissolvido em uma quantidade fixa de solvente em uma dada temperatura. Tá? Essa é a nossa definição. Então, olha só, a temperatura, cuidado, hein? Ela nunca, jamais entrará na regra de 3. Você não usa a temperatura para nada. Pink, para que serve a temperatura? A temperatura ela serve para encontrar o CS. Ela é utilizada para a gente encontrar o CS. Só para isso, tá bom? Ela não entra em cálculos, por favor, hein? Bom, vamos lá. Representação do nosso CS. Como que aparece? Aparece desse jeito nos dados do texto. Pode aparecer em gráficos também, tá? Então, você pode ter isso daqui em um gráfico, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O que eu quero? Eu quero que você entenda o significado dessa representação aqui. Sempre vai vir um número por outro número, um valor em relação a outro. Esse primeiro número que aparece aqui vai ser o indicativo da quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver. Vai ser a quantidade de soluto dissolvido. Já o nosso segundo aqui vai ser o solvente. Então, o primeiro número soluto, o segundo número solvente. Reforçando, hein? Aqui eu tenho ml de água, mas como a densidade da água é 1, se eu tiver 100 ml, eu posso muito bem escrever também 100 gramas de água sem nenhum sofrimento, tá bom? Fechou? Tá, o Pink, beleza, mas para que serve isso? Como que eu uso esse CS? Essa é a pergunta do milhão, né? Vamos ver? Ó, eu tenho aqui um exemplo de exercício para você. Qual seria a quantidade mínima de água? Quantidade mínima de água. Então vamos lá, já começou o brinquedo aqui já. Eu vou pegar aqui e vou marcar a quantidade mínima de água. Então ele já pediu alguma coisa referente ao nosso solvente. Então ele quer o nosso solvente. Isso é importante, hein? Essa é a pergunta. Então, se você quiser, já coloca, tira os dados aqui, ó. Eu posso colocar, por exemplo, a massa de solvente. O númerozinho 2 indica que é o solvente. Fechou. Necessária para dissolver 220 gramas de carne O3. Ele me deu a massa desse nosso composto iônico que vai ser dissolvido. Então, ele me deu a massa de soluto, que é igual a 220 gramas. E me deu a temperatura. Usa essa temperatura para fazer conta? Não, pelo amor de Deus, você nem escreve nos dados, tá? Deixa esse número quieto aqui. Porque se você perceber, ó, é o mesmo daqui, ó.
Então, só vai dizer, ó, esse 60 tá aí para quê, Pink? Para você tentar usar e errar. Por favor, esse 60 graus não entra para fazer cálculos. Pô, beleza, então eu tenho soluto e quero solvente. O que relaciona soluto e solvente? O meu CS. Então, vou pegar esse CS e vou utilizá-lo. Então, vou pegar o nosso CS aqui bonitão. Ó, pego o nosso CS e coloco 110 gramas de KNO3 está dissolvido em... Posso deixar 100 ml? Posso. Posso deixar 100 gramas? Posso. Nesse exemplo, tanto faz, porque ele não especificou se ele queria massa de água ou volume de água. Então, você não precisa se preocupar com isso, tá? Então, eu vou deixar aqui, como eu coloquei massa, eu vou deixar aqui 100 gramas. Só porque eu coloquei em M2 aqui, para te mostrar que tanto faz eu deixar em ml ou passar para gramas. Então, 100 gramas de água. Olha que belezinha. 110 gramas de KNO3, nitrato de potássio, está dissolvido em 100 gramas de água. Se eu tivesse 220 gramas, qual seria meu M2? E aí já era, gente. Regrinha de 3, um abraço. Massa dissolvente vai ser igual a 220 gramas vezes 100 gramas de água, dividido tudo por 110 gramas. E aí, com isso, massa dissolvente vai ser igual a 200 gramas. Fechou? E é assim que a gente usa, pelo menos esse é um exemplo de um exercício de utilização direta do CS, ok? Mas, Pink, só assim que aparece o CS? Não, não, não. Pode aparecer CS também para a gente classificar soluções. Vamos ver como? Olha só, a classificação. Primeira classificação para essa mistura homogênea, para misturas homogêneas, é chamá-la de solução saturada. Solução saturada, o que é isso, Pink? É quando eu tenho a quantidade máxima de soluto dissolvido. Então, quando eu coloco e dissolvo o máximo de soluto, ou seja, é uma solução no CS. Bom, insaturada, eu tenho menos soluto dissolvido do que a quantidade máxima. Então, eu consigo dissolver mais soluto. E, Pink, mas eu tenho menos lá dentro. Então, isso é uma solução insaturada. Tem menos soluto do que a quantidade máxima. Agora vem o nosso enrosco, que é a supersaturada. O Pink, o que é essa solução supersaturada? O problema dela é que nós temos mais soluto, tenho mais soluto dissolvido do que a quantidade máxima. Pô, Pink, como assim? A quantidade máxima não é mais o máximo? Para a supersaturada, não. Eu vou ter mais soluto do que a quantidade máxima possível. E essa quantidade que está além, ela está dissolvida. E olha só, isso gera algumas características para essa solução supersaturada, que são, ó, solução é extremamente instável, tá? Então a supersaturada, o tópico C aqui, ó, ela é instável. Qualquer perturbação que eu faça no meu sistema, qualquer alteração que eu faça, eu esbarro. Às vezes eu jogo um cristalzinho lá dentro dessa solução supersaturada. Qualquer tipo de perturbação que eu faça no meu sistema faz com que a quantidade em excesso, a quantidade a mais de soluto dissolvido, deixe de estar dissolvido. Então ela vai formar um precipitado. O que é isso? O excesso vai precipitar. O excesso, ele deixa de estar dissolvido. A frase não é muito boa não, mas ajuda a entender certinho, tá? Então, deixa de estar dissolvido. Isso significa que o excesso de soluto precipitou. E o último é quando eu posso dizer que eu tenho uma solução supersaturada em um exercício. Gente, olha só, você só vai descrever que a solução é supersaturada
Você só vai garantir que a solução é supersaturada se no texto do exercício tiver escrito claramente que houve um resfriamento lento e sem agitação de uma solução saturada. Então eu tenho uma solução saturada numa temperatura mais elevada. Aí a gente resfria essa solução saturada de maneira lenta e sem agitação. A gente resfria cautelosamente, a gente resfria ela bem cuidadosamente. Ok? Aí, se tiver isso, você garante que é uma solução super saturada, que tem mais soluto do que a quantidade máxima e essa quantidade a mais está dissolvida. Pink, eu não fui muito cuidadoso não, eu sou meio desajeitado. Eu tava lá lindinho, eu dei um tapa no becker e putz, deixou de ficar super saturada. O que acontece quando uma solução super saturada deixa de ser supersaturada? Nós vamos ter outra classificação, que é solução saturada com precipitado. O que é isso, Pink? Solução saturada com precipitado. É quando eu tenho, sim, mais soluto do que o máximo. Tá? Eu tenho mais soluto, porém, o excesso não está dissolvido. Tá? Então aqui, diferente da supersaturada, saturada com precipitado, o excesso não está dissolvido. E aí, ficaria algo mais ou menos assim. Eu tenho um sólido aqui que não dissolveu, tá? Então aqui é um carinha sólido. E aqui eu tenho também o BaSO4, só que vai ser o BaSO4 na forma aquosa, que na verdade vai ser Ba2+ e SO4 2-. Apesar desse sal ser muito pouco solúvel, eu tenho íons aqui e aqui eu tenho uma solução saturada. Então a parte de cima é uma solução saturada e aqui é o nosso sólido, chamado também de precipitado. Aparece outro termo também que é corpo de fundo. Belezinha? Esse caso aqui, isso daqui, esse sistema é de fato uma solução verdadeira? Não é uma solução, por quê? Porque a solução é mistura homogênea, aqui eu tenho uma mistura heterogênea. Então, quando a gente fala solução saturada com precipitado, essa parte em verde que é a nossa solução, e esse é o nosso precipitado. Pô, Pink, beleza. Eu uso esse sistema para preparar soluções saturadas. Então eu posso preparar uma supersaturada colocando mais soluto do que o máximo e depois transformá-la em uma solução saturada. Como? Fazendo uma filtração. Na filtração, o sólido não dissolvido fica preso no filtro e passa pelo filtro a solução saturada, ok? Então temos 4 tipos de classificações. Saturada tem a quantidade máxima de soluto dissolvido. Insaturada, tenho menos soluto do que o máximo possível. Supersaturada, eu tenho mais soluto do que o máximo e esse excesso está dissolvido. Detalhe, a supersaturada só pode garantir que é supersaturada se tiver claro no texto que houve um resfriamento lento e sem agitação. Beleza? E a saturada com precipitado. Fechou? Bom, caminhando para o final, olha só. Agora, curva de solubilidade. Nós vimos a solubilidade descrita linearmente, bonitinho, como se fosse um dado do texto. Agora, na curva de solubilidade, nós vamos ter que encontrar essa solubilidade no gráfico. Então, a temperatura aqui ela é importante. Então, a temperatura ela serve para nos ajudar a encontrar o CS. Serve para nos ajudar a encontrar o coeficiente de solubilidade. Como assim, Pink? Vamos imaginar que eu quero saber o CS a 70 graus Celsius. Qual que é o CS a 70 graus Celsius? Primeiro passo,
Quando eu tiver gráfico, a primeira coisa que eu faço é achar a temperatura no gráfico. Temperatura no eixo X. Então, eu venho aqui 70 graus, o que eu quero? Venho, achei a minha temperatura. Achando a temperatura, o que eu vou fazer? Régua aqui é extremamente importante, hein? Eu vou traçar uma reta paralela ao eixo Y até chegar na curva. Essa é a nossa curva de solubilidade. Qualquer ponto na curva indica uma solução saturada. Então, qualquer ponto na curva é uma solução saturada. Pô, beleza, cheguei aqui. O que eu faço agora? Agora eu vou achar o valor do CS passando um traço paralelo ao eixo X até chegar no Y. Cheguei no valor 140. Como que eu leio esse número? Isso é importante. Olha só, a solubilidade do nitrato de potássio em água. É 140 o quê? Vai ser 140. Aí, olha só, eu venho aqui e continua escrito, ó, disso. Então, 140 gramas de KNO3 em 100 gramas de água. Ok? E a temperatura, 70 graus. Tudo certo, minha gente? Então, nós podemos fazer essa análise sempre. Se eu quiser, ó, vamos outro, só por desencargo de consciência, vai. Agora eu quero CS a 10 graus Celsius. Quanto que é o CS a 10 graus Celsius? Mesma pegada, vem aqui, ó, 10 graus Celsius, traço paralelo ao eixo Y até chegar na curva. Cheguei na curva, eu tenho uma solução saturada. Aí eu faço paralelo ao eixo X, cheguei aqui no 20. Como que eu leio isso? 20, mantenho aqui o 20. 20 o quê? A unidade está no nosso eixo Y. 20, G de KNO3 em 100 gramas de água. Fechou? Tranquilo? E aqui, para associar a classificação das soluções e a curva, pontos acima da curva. Se eu colocar um pontinho aqui, eu vou falar ponto A. Nesse ponto A, eu posso dizer que eu tenho uma solução supersaturada. Pontos abaixo da curva. Pontinho aqui, ponto B. Eu posso dizer que eu tenho uma solução insaturada. E na curva, qualquer ponto na curva, vou chamar aqui de ponto C, é uma solução saturada, que é na curva de solubilidade. Belezinha? Para encerrar nossa aula de hoje, ó, nós temos também tipos diferentes de curvas de solubilidade. Bom, a primeira delas que eu vou apresentar para vocês são curvas ascendentes. Curvas que estão subindo. Essas curvas que estão subindo aqui, nós dizemos que é o nosso processo de solubilização, é um processo endotérmico. Endotérmico. Por quê? Conforme a temperatura aumenta, a solubilidade também aumenta. E quando eu tenho uma curva que é decrescente, que ela vai diminuindo ao longo do aumento da temperatura, nós dizemos que é uma curva que indica um processo exotérmico. Exotérmico, tá? Normalmente, tá? Comportamento dos gases, tá? Gases, em geral, têm esse comportamento. Por quê? Porque os gases, quando eu aumento a temperatura, diminui a solubilização dele em água. Belezinha, gente? Tudo na paz? Espero ter ajudado. Moçada, abraço!